Olá, nós somos Francisco Rodrigues, Camila Datieri, Matheus Lopes, Rudiele Maia e Raíssa. E hoje iremos falar sobre a Agenda 7, ou Teoria do Agendamento. Com base nas ideias do trabalho de Walter Lippmann, em que as pessoas não respondiam diretamente aos fatos do mundo real, mas que viviam em um pseudo-ambiente composto pelas imagens em nossas cabeças, e a mídia teria papel fundamental no fornecimento e geração dessas imagens e na configuração desse pseudo-ambiente. Assim, Maxwell Malcolm e Donald Shaw, em 1970, formulam a Agenda 7. Em resumo, a teoria do agendamento pressupõe que as notícias são como são porque os veículos de comunicação nos dizem o que pensar, em que pensar e como pensar sobre os fatos noticiados. A Agenda 7 alega que os consumidores de notícias tendem a tornar mais importante os assuntos veiculados na imprensa, insinuando que as mídias de comunicação agendam nossos pensamentos e assuntos. Ou seja, a mídia nos diz sobre o que falar em nossas conversas diárias. Na maioria dos casos, estudos baseados nessa teoria referem-se à confluência entre a agenda midiática e a agenda pública. Entretanto, seus objetivos não eram verificar mudança de voto ou de atitude, mas sim a influência da mídia na opinião dos cidadãos sobre que assuntos devem ser prioritariamente abordados pelos políticos. Mas a prática ultrapassou o conceito original. O risco mais imediato, que deveria ser somente uma hipótese, se tornou uma certeza. Se tal veículo priorizou tal candidato, logo o público foi diretamente influenciado a decidir a favor dele nas eleições. As mídias brasileiras ganharam destaque nessa lógica, no período em que o país viveu a abertura política. Nas campanhas das diretas, já até a primeira eleição direta para presidente e seu posterior impeachment. Se encararmos a situação atual do país, podemos ver como as grandes mídias têm participação fundamental em como as pautas políticas são apresentadas, e como elas podem explorar determinados assuntos como se fosse o ponto principal de um contexto qualquer, e ignorar outros fatos por pura estratégia. Um exemplo claro a ser lembrado é o atentado de novembro de 2015 em Paris, em que foi largamente transmitido e debatido pelas mídias brasileiras, fazendo com que toda a população voltasse sua atenção para o famigerado acontecimento. Ao mesmo tempo, vemos o abafamento e parcial desdém dessas mesmas mídias pelo desastre em Mariana, aqui mesmo no Brasil, onde poucas informações eram dadas sobre o acontecimento e sempre tentando manipular os acontecimentos em favor da empresa causadora do desastre. Esse é apenas um exemplo de como a mídia pode praticar a Agenda 7 até sem você perceber. O que deve ser debatido sobre esse tema é como a população deve reagir às informações que são fornecidas pelos seus meios de comunicação. A preocupação com as fontes das notícias, a como os leitores, telespectadores devem procurar ouvir diversos lados dos assuntos que os cercam e como devem questionar os detentores dos veículos de mídia. O Agenda 7 serve para mostrar indiretamente o poder que esses veículos detêm sobre a sociedade, quando o tema informação é poder entra em evidência. O dia em que tudo fugiu do controle. Então, mas baderna eu sou contra, velho. Baderna não me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa nesse negócio de baderna. Me inclua fora dessa. Entendeu? Eu acho que o protesto tem que ser pacífico, não pode ter depredação, não pode impedir via pública e joga esses caras contra a população, porque tem muita gente já revoltada contra essas pessoas que estão fazendo esse tipo de protesto violento. Então eu vou fazer uma pesquisa em cima disso aqui. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aí. A pesquisa? Onde é que está a pesquisa? Você é a favor desse tipo de protesto?
que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido com quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo. Acho que é vandalismo. Esse tipo de protesto com baderna, eu sou contra. Eu votaria no não. Eu votaria no não, porque eu não sou a favor desse tipo de protesto. Você é a favor desse tipo de protesto? Não. 1.233 pessoas estão dizendo não. Mas quase 1.700 pessoas que não aguentam mais estão dizendo sim. A voz do povo é a voz de Deus. Tá pau a pau, mas tem muito mais gente dizendo que sim do que não. Se bem que está pareado. Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a favor de protesto com baderna? Eu acho que essa seria a pergunta. 2.839 pessoas disseram que são a favor desse tipo de protesto. O cara que liga, está vendo ali tudo calmo, tranquilo, pode achar até que a pergunta é essa. Faça a pergunta da forma que eu pedi para formular. Repito, sou a favor de manifestação pacífica, sou contra aumento de ingresso, sou a favor de melhoria no transporte coletivo, não teria aumentado as passagens de ônibus, metrô e trem, eu não teria aumentado mesmo, mas faça a pergunta do jeito que eu pedi, por favor. Você é a favor de protesto com baderna? Porque aí fica claro, porque senão o cara não entende. Cadê a outra pesquisa que eu pedi para fazer aí, para ver se as pessoas entenderam ou não, e se é isso mesmo? Você é a favor de protesto com badernos? Aí está começando só a pesquisa, para ver se o povo não tinha. Mas o povo, já deu para sentir, o povo está tão pé da vida com o aumento de passagem, não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô, o povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo que eu vi. Fiz 2 pesquisas, achei até que uma palavra poderia simplesmente não estar sendo bem entendida, a palavra protesto, poderia englobar com, um protesto com baderna ou sem baderna, mas as 2 pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado. As pessoas estão apoiando o protesto porque não querem aumento de passagem. Então pode